Começou mais um vídeo aqui no canal, hein? Você está comigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, essa semana eu quase não tenho postado vídeo, cara. Então, tenho dado uns problemas aí e tudo mais. Porém, hoje eu tô fazendo um vídeo aqui, né? Querendo comentar ainda aquele assunto relacionado à treta entre o Nando Moura e o eugenista Léo, que o eugenista foi atrás do Nando Moura para dar dois tapinhas de amor não dói na cara dele, não é, mano? E assim, cara, eu estava vendo um vídeo ontem, cara, do canal chamado Adolfo Vaz Jurídico, Direito, né, cara, que fez um vídeo, né, chamado Espectro Jurídico da Treta entre Nando Moura e eugenista Léo. Qualquer coisa eu pego esse vídeo, coloco o link dele no primeiro comentário fixado aqui embaixo, para você ir lá e ver esse vídeo, não é, cara? E assim, mano, eu assistindo esse vídeo, cara, eu cheguei à conclusão seguinte, cara, que o MBL e o eugenista Léo são pessoas completamente burras. Rapaz, e eu vou comentar acerca disso. Claro que antes, humildemente, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento nesse canal. Terminou de assistir esse vídeo, dá uma força nos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto. Então, cara, como eu falei, eu estava vendo vídeo, cara, esse vídeo aqui no canal Adolfo Vaz Direito, não é, cara, que tecnicamente, cara, ele analisou o vídeo da treta, ponto a ponto. E assim, cara, foi um vídeo muito bom. O cara, ele não perdeu para nenhum dos lados, tá entendendo? Ele não disse que, eu tô do lado do Moura ou do lado do eugenista, não. Ele apenas viu a treta, ele viu o vídeo, pontuou alguns requisitos, sabe, cara? E mostrou quem mais tá mais próximo da razão, não é? Então, e assim, mano, debaixo dessa análise, que eu vou deixar o link do vídeo do primeiro comentário aqui, eu cheguei a uma conclusão, cara. Mano, o MBL é um grupo completamente burro. O eugenista Léo é um cara completamente ignorante e burro. Cara, e assim, mano, cara, vou deixar uma coisa bem clara. Muita gente vai achar que eu tô... você é porque você é inscrito no canal do Nando Moura. Você tá... isso. Você puxa o saco do Nando Moura. Cara, vou deixar uma coisa bem clara. Eu não sou advogado do Nando Moura. Eu não sou a mãe do Nando Moura. Eu não conheço o Nando Moura. Gosto dos vídeos dele. Assisto o canal dele e tudo mais. No entanto, cara, eu sou um tipo de pessoa que eu acompanho mais o trabalho da pessoa do que a pessoa em si. Eu faço uma total separação. Quer ver um exemplo? Veja o caso do André Guedes, por exemplo. Quem é inscrito aqui no meu canal sabe que eu sou o cara que eu gosto de fazer reacts do André Guedes, né? Dele zoando os políticos, zoando o Lula e tudo mais. Essa semana eu tenho dado um negócio aqui, cara, e tudo mais. Mas, contudo, porém, entretanto, o Davi caiu aqui, escorregou, machucou. Embora eu goste das animações do André Guedes, eu acho o André Guedes um cara idiota. E por que é um idiota? Porque ele tá lá junto com o grupo do MBL, da qual não precisa ser inscrito no Nando Moura para saber que o MBL é um grupo de imbecis, é um grupo ordinário, um grupo de pessoas da qual estão com um projeto de poder e que já estão apoiando coisas que vão desde passar panos para os erros que eles cometem, até mesmo trazer racistas lá dos Estados Unidos, como o Thiago, para vir aqui para falar que negros são intelectualmente inferiores do que branco e defender a escravidão. Não é, cara? Ou então ficar encobrindo o fato que muitos dos seus integrantes já curtiram posts neonazis. Né, mano? Não precisa ser inscrito no Nando Moura para isso. E assim, mano... E assim, analisando isso, cara, em relação a essa questão Nando Moura versus MBL, eu não tô aqui pra dizer que você tem que gostar do Nando Moura, que você tem que gostar de alguém, que você... Não. Você tem que ser uma pessoa que, tipo assim, você saiba analisar os fatos. A pior coisa que tem, cara, é quando você vê, por exemplo, tá tendo uma treta, tá tendo lá por exemplo...
o Thiago Braga, que tá lá respondendo lá algum comunista que critica o livro dele, ou então o Peter Joda respondendo alguém que lá e tudo mais. E aí o que vai? Vai alguém aqui nos comentários e vai, eu tô torcendo pela treta, são dois idiotas, quero mais que eles se matem e tudo mais. Meu filho, fala uma coisa, qual é a tua idade mental? Você tá na quinta série? Você é um adolescente? Você é uma criança? Não, porque quando a gente estava na quinta série, meu filho, estava lá no colégio, acontecia de dois amigos se rolar brigando no chão. Aí o que acontecia? Aí juntava aquela molecada em volta lá, falava, ei, briga, 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 briga. Né? Cara, alguém podia sair machucado dali. Eu te pergunto, é assim que dois adultos têm que agir? Não. Porque se você vê duas pessoas brigando no meio da rua, cara, a atitude mais correta de se fazer é separar os dois. Porque se um tiver armado, vai dar merda. Ah, os dois estão desarmados, mas se um pegar uma pedra e sentar na cabeça do outro, vai dar merda. Se um pegar um pedaço de pau, vai dar merda. Mesmo que apenas o cara empurre, ó, não tem intenção de machucar, mas na raiva o cara empurrou, o cara caiu, bateu a cabeça numa pedra, vai dar merda. Então a gente tem que aprender a ser mais civilizados. Ah, tá acontecendo uma treta, cara. Para de ser aquele idiota que fala, eu tô torcendo pela briga. Não. Vamos ser pessoas mais inteligentes, vamos ser pessoas mais críticas. Tá me entendendo? Esse vídeo aqui, que você tá me chegou até aqui, cara, mano, é um conselho que eu te dou. No caso do Nando Moura e do eugenista Léo e do MBL, quem conhece a treta, você não precisa de gostar de ninguém. Mas todo mundo sabe que o Nando Moura tem uma treta com o MBL, porque ele faz críticas ao MBL, as posturas que o MBL tem feito, ao fato lá do Kim Kataguiri ter votado a favor de aumentar o álcool da gasolina, que vai ferrar o carro de muita gente, de beberista, do Guto Zacarias, que quis o aborto da filha dele, que estava doente, da mãe, tá me entendendo? E muitas outras coisas, Marcelo Brigadeiro, cara, que se mostrou ser um traficante confesso. Você tá entendendo? Danilo Gentili que tá divulgando apostas de cassinos. E nota, toda vez que o Nando Moura chega no MBL e mostra algumas coisas que ele tem feito, ele vai com vídeos, ele vai com links, ele vai com matérias, coisas que comprovem as alegações dele. Enquanto isso, o MBL sempre vem com aquela chamando o cara de travequeiro, falando que ele é criminoso. Beleza, ele é criminoso, beleza. Qual é o crime que ele cometeu? Eu tô perguntando. Qual é o crime? Ele roubou alguém? Ele matou alguém? Eu tô perguntando. Ele pegou o dinheiro de alguém? O Nando Moura, o cara ganha dinheiro com o cassino. Por quê? Porque ele tem uma conta de um resort onde o Dias Toffoli tem. Tá, mas cadê a prova que ele ganhou dinheiro com isso? Cadê a prova que ele realmente é um travequeiro? Cadê a prova, por exemplo, que o Nando Moura ele apoia... porque o Nando Moura divulgou uma banda de pedófilos. Não, ele divulgou uma banda que anos mais tarde, um dos integrantes foi preso com acusação de pedofilia. Os outros membros não. E quem apresentou essa banda do Nando Moura foi o IBL. Então assim, cara, quando você analisa a treta, cara, entendeu? Mas você não precisa gostar de ninguém. Mas o Nando Moura é um idiota. Beleza, ele é um idiota, mas o que ele fala acerca do MBL é certo, é justo, é correto, ele está mentindo. E o MBL é a mesma coisa. Você tem que analisar essas coisas. E o MBL tem provado alguma coisa contra o Nando Moura? Não. Porque enquanto o Nando Moura mostra links, vídeos e tudo mais, o MBL só fica acusando, mas não mostra prova nenhuma. E voltando ao assunto aqui, cara, acerca do análise jurídica, do cara lá do canal do Adolfo Vaz, o cara ele pontuou cada um, ele fez uma análise ponto a ponto acerca do vídeo, né? E assim, mano, eu cheguei à conclusão, cara, que o eugenista Léo é um cara burro pra caraca, mano. É um cara muito burro, meu. Mano, por que o cara é muito burro? Vamos atrelar apenas ao vídeo, que com certeza você já deve ter visto. O Nando Moura, que no canal dele mostrou que ele estava numa feira de carros e tudo mais, ele estava passeando com a sua família. Não foi o fato dos dois se encontrarem.
Foi um fato comprovado que o eugenista foi lá com outros caras do MBL atrás do Nando Moura para ofender ele, né? Com o intuito que, pelo que parece, o eugenista quis provocar o cara para que ele tirasse, Nando Moura, fala na minha cara que você é aborteiro. Esperando que o Nando Moura se sair, fosse embora, tivesse medo ou coisa assim, para depois, tá vendo? Ele sai corajoso atrás da câmera. Mas ao invés disso, o Nando Moura tirou e falou, não, tu é um aborteiro. Não, fala na minha cara que sou aborteiro. Eu tô falando, tu é um aborteiro. O que já frustrou o cara. E pelo que parece, o eugenista ainda quis provocar ele ao ponto de dar 2 tapas no rosto do Nando Moura. Isso todo mundo sabe. Enquanto acusava ele de travequeiro, chamava ele de criminoso e tudo mais. E debaixo da análise do seu Adolfo Vaz, cara, mano, o eugenista tá cavando uma cova para ele, mano. Uma cova. Por quê? Mas tem o fato que o Nando Moura chamou ele de aborteiro. Ofendeu. Se fosse o fato de um dos dois lados estivesse apenas ofendendo e o outro ficando calado, pode ter certeza, cara. Por exemplo, o Nando Moura tá ofendendo o cara, chamou ele de aborteiro, mas sem prova nenhuma, sem confirmação nenhuma, e o cara tá quieto, ferraria para o Nando Moura. Mas não é isso que aconteceu. Era um ofendendo o outro. Nisso, há algum processo? Não. Por quê? Porque pelo que parece, segundo a lei, cara, se você tá respondendo, você tá... Então, é um revide. É tipo igual o caso do processo do Nando Moura contra o Felipe Neto, que quis processar o Nando Moura, porque o Nando Moura fica chamando ele de espertinho, e então, porque mandou tomar naquele lugar. Mas depois foi comprovado, não, que o Felipe Neto ofendia o Nando Moura e ele respondia. Entendeu? E o que acontece? Só que, pelo que parece, cara, o que ferra é que o eugenista Léo, cara, deu base ao Nando Moura para poder essa acusação, já que o eugenista ele realmente fez vídeos falando que é a favor do aborto, que uma pessoa, mas que a criança vai nascer com síndrome de Down. Cara, eu tenho uma raiva desse cara, mano, porque ele vai nascer com autismo. Cara, eu tenho uma raiva desse cara, porque ele fala de síndrome de Down e autismo, cara. E nota, eu tenho espectro autista. Pode não parecer, mas eu sou do espectro autista porque eu tenho síndrome de Asperger, que é qualificado como autista. Eu tenho até os laudos aqui para provar. Tá me entendendo, cara? E isso, cara, praticamente, cara, é uma coisa nojenta de se falar. Aí o que acontece? Ou seja, ele tem base para ser chamado de aborteiro, né? E o que acontece? O eugenista, cara, ainda falava assim, que o Nando Moura é o criminoso, porque... Eu acho que o eugenista, cara, eu chamo ele de eugenista por causa disso, porque ele é a favor da morte de pessoas. Ele é a favor. Por isso que eu não chamo ele de engenheiro, eu chamo ele de eugenista. O eugenista Léo falava tu é um criminoso, porque tu é travequeiro. Eu acho que ele estava chamando ele de 2 coisas, travequeiro e criminoso. Mas qualquer um pode juntar essas duas falando, você é um criminoso travequeiro ou tu é um criminoso porque é travequeiro. E o seu Adolfo estava explicando o seguinte, cara, que isso ia dar um problema tão grande pro eugenista. Isso ia dar um problema tão grande para ele. E por que isso dá? Por quê? Porque, primeiro, tem alguma comprovação que o Nando Moura é travequeiro, que ele é homossexual ou coisa assim? Essa acusação de travequeiro veio lá de trás, cara, quando o Nicolas Ferreira tinha treta com o Nando Moura. Tá me entendendo? Parece que armaram pra ele e o Nando Moura provou que ele não é travequeiro e ele, de tudo, conseguiu processar as pessoas que levantavam essa difamação. Né? Então eles não têm prova. E mesmo que o Nando Moura fosse travequeiro, qual problema teria isso? Hein? Porque o cara chegar primeiro, o eugenista Léo demonstrou burrice porque chegou da esposa e da família dele falando, minha senhora, você sabe que você está saindo com um travequeiro? Como se a mulher fosse namorada, ou fosse apenas uma ficante, alguém que conheceu agora. O cara é a esposa dele. Já conhece ele há anos. Né? Tratou a esposa como se a esposa fosse uma namorada, já é um caso de burrice. Da frente da família dele, que é outro caso de burrice, ele pode processá-lo acerca disso.
né? E quando o eugenista fala, ah, você saía com travequeiro, essas coisas, mano, o cara mostrou pela lei, mano, que tipo assim, usar o termo de travequeiro, homossexual, essas coisas, debaixo da Constituição atual do Brasil, por causa do STF, que comparou crime de homofobia a crime de racismo, né, cara? Então, por mais que você tenha críticas acerca disso, é a Constituição atual do país, o eugenista, Léo, ele pode ser processado não só pelo Nando Moura, mas pela comunidade LGBT. A comunidade LGBT, o grupo de homossexuais, gays, tudo mais, pode processar o engenheiro Léo justamente por essa fala. Né? Ah, mas ele estava querendo ofender o Nando Moura. É, mas foi uma fala que pode ser tida como homofóbica. E isso pode ferrar muito para o eugenista Léo. Porque mesmo que o Nando Moura fosse um cara que tivesse seus gostos, mesmo que ele fosse um travequeiro, mesmo que ele fosse um homossexual, mesmo que ele fosse um cara que cortava para os dois lados, ah, eu sou casado, mas eu também gosto de um sabre. Mesmo que ele fosse, é a escolha dele, é direito dele, né? E isso, cara, vai estar criando um problema grande para o engenheiro Léo. E o engenheiro Léo, cara, ele já demonstrou ser um tipo do cara que ele, assim, ele parece que ele não tem inteligência. Como é que fala? Parece que ele não é um cara muito inteligente na hora de agir. Inteligência emocional, que se fala. Parece que ele não tem muita inteligência emocional. Porque o Nando Moura, quando ele levou os dois tapinhas da cara, ele podia ter revidado. E muita gente, ele tinha que revidar, essas coisas assim, tal. Mano, e aí entra daquilo, cara, que eu comentei no início do vídeo. Nós temos que aprender a ser pessoas civilizadas. Nós temos que aprender que resolver as coisas da base da violência pode dar merda. Eu tô pela briga. Você não tá na 5ª série, meu filho, cresce! Tu é um adulto! Tu tem cérebro! Isso pode dar um problema sério. Se o Nando Moura, por exemplo, se o Nando Moura responde o cara, dá um soco. E com certeza, se tivesse uma briga, uma porrada entre Nando Moura e Léo, o eugenista Léo ia apanhar. Porque o banha não é músculo. Banha não é músculo. Eu acho que o Nando Moura é mais forte que ele. Ele ia apanhar. Tá me entendendo? E se o Nando Moura tivesse dado um soco, e ele caísse no chão e batesse a cabeça da pedra, ia dar merda. Nós temos que aprender a ser pessoas mais civilizadas. E o que acontece? Mas do que ele só recebeu 2 tapinhas e não respondeu, isso dá processo para ele. Né? Mas os 2 tapinhas não machucou. Não lesou o cara. Não machucou, não mais. Mas são 2 tapinhas com o intuito de humilhar. E só nisso já dá problema. E o ruim, cara, é que o MBL, se fosse um grupo coerente, né? E nota, vamos lembrar que o MBL, ele teve destaque da internet, teve muitas visualizações no passado, unicamente por quê? Porque o Mamãe Falei vivia apanhando, era mamãe apanhei, né? Vivia lá, não, vou me vestir aqui de xota e vou entrar no meio do grupo da feminina lá vestido de xota, né? E aí vai lá e levava o couro. Vamos questionar tudo, vamos lá falar com o camarada, ô camarada, o que você acha disso? Eu levava 2 socos da cara, né? E tudo mais. Era e depois falava, tá vendo? Os caras vêm agredir a gente, tem que resolver as coisas da paz, cara. Porque o MBL é um grupo que se resolve das coisas da paz. E agora esse mesmo MBL tá lá, nossa, o que é tá vendo? Nossa, o Nando Moura levou tapinha de... ele apanhou. Achando graça disso. Então assim, mano, eu já cheguei à conclusão, cara, que o MBL, cara, eu já falei, se você não gosta do Nando Moura, não vai com a cara dele, beleza. Mas dessa briga, cara, quando você analisa friamente, você vê, cara, o Nando Moura, cara, se a justiça for feita de maneira certa, cara, agir de maneira correta, o engenheiro Léo tá ferrado.
né? Tanto por parte do Nando Moura, quanto por parte de grupos LGBT, homossexuais, que pode processar não só o engenheiro Léo, mas todo o grupo do MBL, porque na tentativa de ofender ele, chamando ele de travequeiro, ele usa o termo como ofensa, praticamente desqualificando uma classe. Estão entendendo o que eu quero dizer, cara? Estão entendendo? Então assim, mano, vou ser sincero, cara, você não precisa gostar do Nando Moura. Se você acha que o Nando Moura só faz essas temas pra ganhar view, beleza. Se você acha que, beleza. O Nando Moura é um idiota, beleza. Se você acha ele um idiota, mas não, beleza. Mas, se você pode não gostar do roqueiro raivoso, mas se você é um cara que ainda apoia o MBL, se você é um cara que ainda acha que o MBL é um grupo de direita, porque de direita já não é mais. Ele tem o MBL em suas falas, seu discurso, prendeu, matou. Cara, o MBL já demonstrou que ele está mais para uma extrema esquerda do que uma direita verdadeira. Porque um verdadeiro conservador, se você pegar os vídeos do Renan Santos falando, dos encontros do MBL, dos seus eventos e tudo mais, você vê as falas dele, cara, você vê praticamente, se você for um cara que conhece um pouco de história, você vai ver que os discursos do MBL relacionados a prender, matou, porque a gente não tem poder, porque nós somos sim um projeto de poder, político não tem que ser questionado, quando nós chegarmos ao poder, mano, os discursos do MBL estão muito semelhantes ao discurso de um certo bigodinho da Segunda Guerra Mundial. E eu falo sinceramente, cara, você não precisa gostar do roqueiro raivoso. Mas se você é um cara que gosta, apoia ou faz parte da seita chamada MBL, mano, sai, mete o pé, cara. Tô falando sério, cara. Mete o pé. É bom você se afastar desse grupo, cara. Entendeu? Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse vídeo de hoje. O vídeo lá que do Adolfo Vado, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, para você ir lá e ver. Muito obrigado por tudo. Fica na paz. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse. Porque eu fui! Saudações bravos e emocionados cavaleiros, mal colocaram os pés na casa de Junho e o santuário já ativou uma das armadilhas mais terríveis do zodíaco, a temida provação do Dia dos Namorados. Os que ninguém quer devem se preparar para sofrer o golpe fantasma das redes sociais. Uma ilusão terrível onde todo mundo de repente virou alma gêmea de alguém e posta foto com textão apaixonado, enquanto você assiste tudo do sofá, questionando se o seu cosmo tem algum tipo de repelente natural para afeto. E a batalha dos comprometidos talvez seja ainda mais cruel. Terão que levar o sétimo sentido financeiro e de paciência para sobreviver a filas de 3 horas em motéis e restaurantes lotados, apenas para pagar o triplo em um prato de risoto gourmetizado que não mata nem a fome do Kiki, enquanto perguntam baixinho ao garçom se aceita um cartão de alimentação da firma. Mas mantenham a sanidade, cavaleiros. Não se deixem atingir pelo poderoso golpe da carência e da voz do desespero que começa a sussurrar no seu ouvido. Será que é muito humilhante mandar um oi sumida agora? Episódio de hoje. Se não tem mozão para te aquecer, o Cosmo do Shun está disponível. Lá ele, versão brasileira, Cupido de Folga, São Paulo.